Disciplinas exteriores. Capítulo 6. A disciplina da simplicidade. Quando vivemos verdadeiramente na simplicidade interior, toda nossa aparência é mais franca, mais natural. A verdadeira simplicidade faz-nos cônscios de certa abertura, moderação, inocência, alegria e serenidade, o que é encantador quando o vemos de perto e continuamente com olhos puros. Oh, quão amável é esta simplicidade! Quem me dará? Por ela deixo tudo. Ela é a pérola do Evangelho. François Fenelon. Simplicidade é liberdade, duplicidade é servidão. A simplicidade traz alegria e equilíbrio. A duplicidade traz ansiedade e temor. O pregador de Eclesiastes observou que Deus faz o homem reto e este procura complicações sem conta. Eclesiastes 7:29, Bíblia de Jerusalém. Visto como muitos de nós experimentamos o livramento que Deus traz mediante a simplicidade, cantamos uma vez mais um antigo cântico dos Shakers. É um dom ser simples, é um dom ser livre, é um dom descer aonde devemos estar. E quando nos virmos num caminho certo, viveremos num vale de amor e deleite. Ao adquirir a real simplicidade, não nos envergonhamos de viver e amar. Voltar e voltar nosso deleite será, até que voltando para o que é certo nos voltamos. A disciplina cristã da simplicidade é uma realidade interior que resulta num estilo de vida exterior. Tanto o aspecto interior como o exterior da simplicidade são fundamentais. Enganamo-nos a nós mesmos se cremos que podemos possuir a realidade interior sem que ela tenha um profundo efeito sobre nosso modo de viver. A tentativa de demonstrar um estilo de vida exterior de simplicidade sem a realidade interior conduz ao legalismo fatal. A simplicidade começa no foco e na unidade interior. Significa viver a partir do que Thomas Kelly chamou de centro divino. Kierkegaard captou o núcleo da simplicidade cristã no intenso título de seu livro, Pureza de Coração é Desejar uma Só Coisa. O experimentar a realidade interior liberta-nos exteriormente. O linguajar torna-se veraz e honesto. A cobiça de status e posição passou porque não mais necessitamos deles. Paramos com a extravagância pomposa não porque não possamos dar-nos a esse luxo, mas por uma questão de princípio. Nossos bens se tornam disponíveis aos outros. Juntamo-nos à experiência que Richard Byrd registrou em seu diário, após meses de solidão no estéril ártico. Estou aprendendo que um homem pode viver intensamente sem grande quantidade de coisas. Falta à cultura contemporânea tanto a realidade interior como o estilo de vida de simplicidade exterior. Internamente, o homem moderno está fraturado e fragmentado. Encontra-se perdido num labirinto de realizações competidoras. Num momento, ele toma decisões com base na razão sadia e no momento seguinte o faz por medo do que os outros venham a pensar dele. Ele não tem unidade ou foco em torno do qual a vida se oriente. Pelo fato de faltar-nos um centro divino, nossa necessidade de segurança tem nos induzido a um apego insano às coisas. Devemos entender com clareza que o ardente desejo de abundância na sociedade contemporânea é de natureza psicótica. É psicótica porque perdeu por completo o contato com a realidade. Ansiamos possuir coisas de que não necessitamos nem desfrutamos. Compramos coisas que realmente não desejamos para impressionar pessoas das quais não gostamos. Onde a obsolência planejada desiste, a obsolência psicológica assume o controle. Somos levados a sentir vergonha de usar roupas ou dirigir carros até que se gastem. Os veículos de propaganda têm nos convencido de que andar fora de moda é não andar em dia com a realidade. Já é tempo de despertar-nos para o fato de que a conformidade com uma sociedade enferma significa que estamos enfermos.
Enquanto não virmos o quanto nossa cultura se desequilibrou neste ponto, não estaremos em condições de lidar com o espírito de riquezas materiais que há dentro de nós, nem desejaremos a simplicidade cristã. A psicose permeia até mesmo nossa mitologia. O herói moderno é o jovem pobre que se torna rico em vez do ideal franciscano ou budista do jovem rico que voluntariamente se torna pobre. Ainda achamos difícil imaginar que isso também pudesse acontecer a um jovem. Cobiça a que chamamos ambição, tesouro oculto a que chamamos prudência, ganância a que denominamos diligência. Além do mais, é importante entender que a moderna contracultura mal chega a ser uma melhoria. É uma mudança superficial no estilo de vida que não trata seriamente dos problemas básicos de uma sociedade de consumo. Visto que sempre faltou à contracultura um centro positivo, inevitavelmente ela se degenerou em trivialidade. Art Gish disse: grande parte da contracultura é um reflexo dos piores aspectos da velha sociedade enferma. A revolução não é narcótico livre, sexo livre, aborto a pedido. Isso é ofegar moribundo de uma velha cultura e não conduzirá a uma nova vida. O erotismo pseudo-libertário, os elementos de sadomasoquismo e os anúncios que apelam para o sexo em grande parte da imprensa clandestina é parte da perversão da antiga ordem e expressão de morte. Muitos que se acham na clandestinidade estão vivendo os mesmos valores do establishment, apenas em forma invertida. Corajosamente necessitamos de articular novos e mais humanos modos de viver. Deveríamos fazer objeção à moderna psicose que define as pessoas pelo quanto podem produzir ou pelo que elas ganham. Deveríamos experimentar novas e ousadas alternativas para o presente sistema mortífero. A disciplina espiritual da simplicidade não é um sonho perdido, mas uma visão recorrente através da história. Ela pode ser recapturada hoje, deve sê-lo. A Bíblia e a simplicidade. Antes de tentar forjar uma opinião cristã da simplicidade, é necessário destruir a noção prevalecente de que a Bíblia é ambígua com relação aos problemas econômicos. Com muita frequência se pensa que nossa reação à riqueza é um problema individual. Disse que o ensino da Bíblia nesta área é estritamente matéria de interpretação pessoal. Procuramos crer que Jesus não se referiu a questões econômicas práticas. Nenhuma leitura séria das Escrituras pode sustentar tal opinião. As injunções bíblicas contra a exploração do pobre e o acúmulo de riquezas são claras e diretas. A Bíblia desafia quase todos os valores econômicos da sociedade contemporânea. Por exemplo, o Antigo Testamento contesta a noção popular de um direito absoluto à propriedade privada. A terra pertencia a Deus e, portanto, não podia ser possuída perpetuamente, e no ano do jubileu toda a terra voltava ao seu possuidor original. Em realidade, o propósito do ano do jubileu era prover uma redistribuição regular da riqueza, uma vez que a própria riqueza era considerada como pertencente a Deus e não ao homem. Tal ponto de vista radical da economia estampa-se na face de quase toda crença e prática modernas. Se Israel tivesse observado fielmente o jubileu, teria desferido um golpe mortal no perene problema de os ricos se tornarem mais ricos e os pobres se tornarem mais pobres. A todo instante, a Bíblia trata decisivamente do espírito interior de escravidão gerado por um apego idólatra à riqueza. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Salmo 62:10. O 10º mandamento é contra a cobiça, contra o desejo interior de ter que conduz ao roubo e à opressão. O sábio filósofo entendia que quem confia nas suas riquezas cairá. Provérbios 11:28. Jesus declarou guerra ao materialismo do seu tempo. O termo aramaico para riqueza era mamon, e Jesus condenou-a como um deus rival. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se apegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Lucas 16:13, edição revista e corrigida.
Ele falou com frequência e sem ambiguidade dos problemas econômicos. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Lucas 6, 20 e 24. Retratou graficamente a dificuldade do rico entrar no reino de Deus, como a de um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Para Deus, naturalmente, todas as coisas são possíveis, mas Jesus entendeu claramente a dificuldade. Viu as garras que a riqueza pode colocar sobre uma pessoa. Ele sabia que onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração, que é precisamente a razão de ele ordenar a seus seguidores: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Mateus 6, 21 e 19. Jesus não estava dizendo que o coração deveria ou não deveria estar onde está o tesouro. Ele estava afirmando o simples fato de que, onde quer que você encontre o tesouro, aí encontrará o coração. Jesus exortou o jovem rico a não ter apenas uma atitude interior de desapego às suas posses, mas literalmente livrar-se delas, se desejasse o reino de Deus. Mateus 19, 16 a 22. Disse Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12, 15. Aconselhou às pessoas que vinham buscar a Deus: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus. Lucas 12, 16 a 21. Jesus disse que se realmente desejamos o reino de Deus, devemos, como um negociante que procura boas pérolas, tendo achado uma de grande valor, estar dispostos a vender tudo para segui-la. Mateus 13, 45 e 46. Ele chamou todos os que quisessem segui-lo para uma vida alegre, despreocupada e isenta de cuidados materiais. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Lucas 6,30. Jesus referiu-se à questão de economia mais do que a qualquer outro problema social. Se numa sociedade comparativamente simples, nosso Senhor dá ênfase tão grande sobre os perigos espirituais da riqueza, quanto mais deveríamos nós, que vivemos numa cultura altamente rica, levar a sério a questão econômica. As epístolas referem o mesmo interesse. Paulo disse: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. 1 Timóteo 6, 9. O bispo não deve ser avarento. 1 Timóteo 3, 3. O diácono não deve ser cobiçoso de sórdida ganância. 1 Timóteo 3, 8. O escritor de Hebreus aconselhou: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Tiago lançou a culpa por mortes e guerras sobre a cobiça de bens materiais. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Tiago 4, 1 a 2. Paulo chamou a avareza de idolatria e ordenou à igreja de Corinto que exercesse severa disciplina contra qualquer pessoa culpada de ganância. Efésios 5, 5, 1 Coríntios 5, 11. Ele colocou a ganância ao lado do adultério e do roubo e declarou que os que vivem nessas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo aconselhou os ricos a não confiarem em suas riquezas, mas em Deus, e repartir generosamente com os outros. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Havendo dito isto, devo apressar-me em acrescentar que Deus deseja que tenhamos suficiente provisão material. Há miséria hoje por uma simples falta de provisão, assim como há miséria quando as pessoas tentam viver de provisão. A pobreza deliberada é um mal e deve ser abandonada. Nem a Bíblia perdoa ou excusa o ascetismo. A Escritura declara de forma consistente e vigorosa que a criação é boa e deve ser desfrutada. O ascetismo estabelece uma divisão antibíblica entre um mundo espiritual bom e um mundo material mau. E assim encontra salvação prestando tão pouca atenção quanto possível ao reino físico da existência.
Ascetismo e simplicidade são mutuamente incompatíveis. As similaridades superficiais e ocasionais na prática nunca devem obscurecer a diferença radical entre os dois. O ascetismo renuncia às posses. A simplicidade coloca as posses na devida perspectiva. O ascetismo não encontra lugar para uma terra que emana leite e mel. A simplicidade pode regozijar-se nesta graciosa provisão da mão de Deus. O ascetismo só encontra contentamento quando humilhado. A simplicidade conhece o contentamento tanto na humilhação como na abundância. Filipenses 4:12. A simplicidade é a única coisa que pode adequadamente reorientar nossas vidas, de sorte que as posses sejam autenticamente desfrutadas sem destruir-nos. Sem a simplicidade, ou capitularemos ao espírito de Mamon da presente era má, ou cairemos num ascetismo legalista e anticristão. Ambas as situações levam à idolatria. Ambas são espiritualmente fatais. A Escritura é farta em descrições da abundante provisão material que Deus dá ao seu povo, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra e nada te faltará nela. Deuteronômio 8, 7-9. Também é farta em advertências sobre o perigo de provisões que não são mantidas na devida perspectiva. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Deuteronômio 8:17. A disciplina espiritual da simplicidade provê a necessária perspectiva que nos liberta para receber a provisão de Deus como um dom que, por não ser nosso, não devemos guardar, mas que pode ser gratuitamente partilhado com outros. Uma vez que reconhecemos que a Bíblia denuncia os materialistas e os ascetas com igual rigor, estamos preparados para voltar nossa atenção à estrutura de um entendimento cristão da simplicidade. Um ponto de apoio. Arquimedes declarou: dai-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. Esse ponto focal é importante em qualquer disciplina, mas é tremendamente importante em se tratando da simplicidade. De todas as disciplinas, a simplicidade é a mais visível e, portanto, a mais aberta à corrupção. A maioria dos cristãos nunca lutou de verdade com o problema da simplicidade, convenientemente ignorando muitas palavras de Jesus sobre o assunto. A razão é simples. Esta disciplina desafia diretamente nossos interesses pessoais num abastado estilo de vida. Mas os que levam a sério o ensino bíblico sobre a simplicidade defrontam-se com severas tentações em direção ao legalismo. No ardente esforço de dar expressão concreta ao ensino econômico de Jesus, é fácil confundir nossa expressão do ensino com o próprio ensino. Usamos este atavio ou compramos aquele tipo de casa e sacramentamos nossas escolhas como simplicidade de vida. Por causa deste perigo, é muito importante achar e claramente articular um ponto focal arquimediano para a simplicidade. Temos este ponto focal nas palavras de Jesus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 25-33. O ponto central da disciplina da simplicidade é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e então tudo o que for necessário virá em sua devida ordem. É impossível exagerar a importância do discernimento de Jesus nesse ponto.
Tudo depende de manter em primeiro lugar o que realmente é primeiro. Nada deve vir antes do reino de Deus, nem mesmo o desejo de um estilo de vida simples. A simplicidade torna-se idolatria quando precede a busca do reino. Soren Kierkegaard escreveu: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que significa isso? Que tenho eu de fazer? Ou que tipo de esforço é este que pode ser chamado de buscar ou perseguir o reino de Deus? Deverei tentar obter um emprego compatível com os meus talentos e minhas forças para que assim exerça influência? Não. Deves buscar primeiro o reino de Deus. Devo, então, sair a proclamar este reino ao mundo? Não. Deves buscar primeiro o reino de Deus. Mas então, em certo sentido, nada é o que devo fazer. Sim, certamente, em certo sentido, nada torna-se nada diante de Deus. Aprender a manter-se silente. Neste silêncio está o começo, que é buscar primeiro o reino de Deus. Focalizar o reino produz realidade interior, e sem essa realidade degenerar-nos-emos em trivialidades legalistas. Nada mais pode ser central. O desejo de sair da corrida maluca não pode ser central. A preocupação com a ecologia não pode ser central. A única coisa que pode ser central na disciplina espiritual da simplicidade é buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, tanto pessoal como social desse reino. Por mais dignos que sejam todos os demais interesses, no momento em que eles se tornam o foco de nossos esforços, tornam-se idolatria. O contentar-nos neles inevitavelmente nos induzirá a declarar que nossa atividade especial é a simplicidade cristã. E de fato, quando o reino de Deus é verdadeiramente colocado em primeiro lugar, as preocupações ecológicas, os pobres, a distribuição equitativa da riqueza e muitas outras coisas recebem a devida atenção. A pessoa que não busca o reino de Deus em primeiro lugar, absolutamente não o busca, a despeito de quão digna seja a idolatria que o substitui. Como Jesus deixou muito claro em nosso texto central, estar livre de ansiedade é uma das provas interiores de que estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. A realidade interior da simplicidade envolve uma vida de alegre despreocupação com os bens materiais. Nem o ganancioso nem o avarento conhecem essa liberdade. Ela não tem nada que ver com a abundância ou com a falta de posses. É uma atitude interior de confiança. O simples fato de uma pessoa viver sem a posse de bens materiais não é garantia alguma de que esteja vivendo em simplicidade. Paulo ensinou que o amor do dinheiro é a razão de todos os males e muitas vezes os que menos o têm amam-no ao máximo. É possível a uma pessoa estar desenvolvendo um estilo de vida exterior de simplicidade e viver cheia de ansiedade. Inversamente, a riqueza não liberta da ansiedade, porque riqueza e abundância vêm hipocritamente vestidas com pele de ovelha, fingindo ser segurança contra ansiedades, e elas se tornam então o objeto de ansiedade. Elas protegem a pessoa contra as ansiedades exatamente como o lobo que é posto a cuidar de ovelhas as protege contra o lobo. A liberdade de ansiedade caracteriza-se por 3 atitudes interiores. Se recebemos o que temos como um dom, se o que temos recebe o cuidado de Deus e se o que temos está disponível aos outros, então seremos livres de ansiedade. Esta é a realidade interior da simplicidade. Contudo, se aquilo que temos cremos que o conseguimos, se aquilo que temos cremos que devemos retê-lo, e se o que temos não está disponível aos outros, então viveremos em ansiedade. Tais pessoas jamais conheceram a simplicidade, a despeito das contorções exteriores a que possam submeter-se a fim de viver a vida simples. Receber o que temos como um dom de Deus é a primeira atitude interior da simplicidade. Trabalhamos, porém sabemos que não é nosso trabalho que dá o que temos. Vivemos pela graça mesmo quando se trata do pão nosso de cada dia. Dependemos de Deus para obter os mais simples elementos da vida: ar, água, sol. O que temos não é resultado de nosso labor, mas do gracioso cuidado de Deus. Quando somos tentados a pensar que aquilo que possuímos resulta de nossos esforços pessoais, basta uma pequena seca ou um pequeno acidente para mostrar-nos uma vez mais quão radicalmente dependemos em tudo.
Saber que é negócio de Deus e não nosso cuidar do que temos é a segunda atitude interior da simplicidade. Deus pode proteger o que possuímos. Podemos confiar nele. Significa isso que nunca deveríamos tirar a chave do carro ou fechar a porta? Claro que não. Mas sabemos que a fechadura da porta não é o que protege a casa. É apenas bom senso tomar precauções normais. Mas se cremos que é a precaução que nos protege a nossos bens, estaremos crivados de ansiedade. Simplesmente não existe preocupação à prova de roubo. Obviamente, estas considerações não se restringem a posses, mas incluem coisas tais como nossa reputação ou nosso emprego. Simplicidade significa a liberdade de confiar em Deus para obter estas e todas as demais coisas. Ter nossos bens disponíveis aos outros indica a terceira atitude interior da simplicidade. Martinho Lutero disse: se nossos bens não estão disponíveis à comunidade, são bens roubados. O motivo por que achamos estas palavras difíceis é o nosso temor do futuro. Agarramo-nos às nossas posses em vez de reparti-las, porque nos preocupamos com o dia de amanhã. Se, porém, cremos que Deus é quem Jesus disse ser, então não precisamos temer. Quando virmos a Deus como Criador Todo-Poderoso e nosso amoroso Pai, podemos repartir, porque sabemos que Ele cuidará de nós. Se alguém estiver em necessidade, somos livres para socorrê-lo. Aqui também o corriqueiro bom senso definirá a base da nossa participação e nos livrará da loucura. Quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, estas três atitudes caracterizam nossa vida. Tomadas juntamente, elas definem o que Jesus queria dizer por não andeis ansiosos. Elas contêm a realidade interior da simplicidade cristã. E podemos estar certos de que quando vivemos nesta realidade central, todas estas coisas necessárias à vida abundante serão igualmente nossas. A expressão exterior da simplicidade. Descrever a simplicidade apenas como uma realidade interior é dizer algo falso. A realidade interior não é realidade enquanto não houver expressão exterior. A atitude libertadora da simplicidade afetará nosso modo de viver. Conforme adverti anteriormente, dar aplicação específica à simplicidade é correr o risco de deteriorar-se em regras legalistas. É, contudo, um risco que devemos aceitar, pois a recusa em discutir pontos específicos baniria a disciplina para o campo teorético. Afinal de contas, os escritores da Bíblia constantemente aceitaram este risco. Desejo arrolar 10 princípios controladores para a expressão exterior da simplicidade. Não devem ser considerados como leis, mas como uma tentativa de consubstanciar o significado da simplicidade na vida do século XX. Em primeiro lugar, compre as coisas por sua utilidade e não por seu status. Os automóveis devem ser comprados por sua utilidade, não por seu prestígio. Considere andar de bicicleta. Na construção ou compra de casas, pense na habitabilidade, em vez de pensar na impressão que ela causará aos outros. Não tenha casa maior do que o razoável. Afinal de contas, quem necessita de 7 quartos para 2 pessoas? Considere suas roupas. Muitas pessoas não têm necessidade de mais roupas. Compram mais não porque precisem, mas porque desejam andar na moda. Enforque a moda. Compre somente aquilo de que você precisa. Use suas roupas até que se gastem. Pare com o esforço de impressionar as pessoas com suas roupas e impressione-as com sua vida. Se for prático no seu caso, aprenda a alegria de fazer roupas. E pelo amor de Deus, e digo isto muito literalmente, use roupas práticas em vez de roupas ornamentais. John Wesley declarou: quanto a aparelho, compro o mais duradouro e, em geral, o mais simples que posso. Não compro móveis, senão o que for necessário e barato. Segundo, rejeite qualquer coisa que o esteja viciando. Aprenda a distinguir entre a verdadeira necessidade psicológica como ambientes alegres e o vício. Elimine ou reduza o uso de bebidas que viciem e não são nutritivas. Álcool, café, chá, Coca-Cola, etc. Se você está viciado em televisão, venda o aparelho ou se desfaça dele de qualquer jeito. Qualquer dos meios de comunicação que você acha não poder viver sem eles, rádios, estéreos, revistas, filmes, jornais, livros, trate de livrar-se deles. O chocolate tornou-se um vício grave para muitas pessoas.
Se o dinheiro lançou garra sobre seu coração, dê uma parte e sinta a liberdade interior. Simplicidade é liberdade, não escravidão. Recuse ser escravo de qualquer coisa exceto de Deus. Terceiro, crie o hábito de dar coisas. Se você acha que se está apegando a alguma posse, considere dá-la a alguém que necessite. Ainda me lembro do Natal em que resolvi que é melhor do que comprar ou mesmo fazer um objeto para uma determinada pessoa, eu lhe daria algo que significava muito para mim. Meu motivo era egoísta. Desejava conhecer o livramento oriundo deste simples ato de pobreza voluntária. Esse algo era uma bicicleta de 10 marchas. Enquanto eu me dirigia para a casa do amigo para entregar o presente, lembro-me de cantar com novo significado o coro de um hino que diz: de graça recebestes, de graça dai. Ontem meu filho de 6 anos ouviu falar de um coleguinha que precisava de uma lancheira e perguntou-me se ele poderia dar-lhe a sua. Aleluia! Desacumule. Quantidades de coisas que não são necessárias complicam a vida. Elas precisam ser classificadas e guardadas e empanadas e reclassificadas e guardadas de novo. Muitos de nós poderíamos livrar-nos da metade das coisas que possuímos sem nenhum sacrifício grave. Faríamos bem em atender o conselho de Thoreau. Simplifique, simplifique. Quarto, recuse ser dominado pela propaganda dos fabricantes de bugigangas modernas. Esses inventos para poupar tempo quase nunca poupam tempo. Cuidado com as palavras. Paga por si mesmo em 6 meses. A maioria desses inventos são feitos para desarranjar-se, desgastar-se e assim complicar nossa vida em vez de ajudar. Esse problema é uma praga da indústria de brinquedos. Nossas crianças não precisam ser entretidas por bonecas que choram, que comem, que urinam, suam e cospem. Uma velha boneca de trapo pode dar mais alegria e durar muito mais. Muitas vezes as crianças encontram maior alegria em brincar com panelas e bules velhos do que com o último aparelho espacial. Procure brinquedos educativos e duráveis. Faça você mesmo alguns. Em geral, essas engenhocas são um dreno desnecessário dos recursos energéticos do mundo. Os Estados Unidos têm menos de 6% da população mundial, mas consome cerca de 33% da energia do mundo. Nos Estados Unidos, só os condicionadores de ar usam a mesma soma de energia que usa a China, com seus 830 milhões de habitantes. A responsabilidade ambiental seria suficiente para livrar-nos da maioria desses aparelhos produzidos hoje. Os anunciantes tentam convencer-nos de que, pelo fato de o mais novo modelo disto ou daquilo ter um novo característico, ninharia, devemos vender o antigo e comprar o novo. As máquinas de costura têm novos pontos, os gravadores de fita têm novos botões, as enciclopédias têm novos índices, os computadores têm novas possibilidades, os celulares então mais ainda. Tal dogma de comunicação precisa ser cuidadosamente examinado. Muitas vezes os novos característicos são apenas um meio de induzir-nos a comprar o de que não necessitamos. Provavelmente, aquele refrigerador nos servirá muito bem pelo resto de nossa vida, mesmo sem o dispositivo automático de fazer gelo e sem as cores do arco-íris. Quinto, aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-las. Possuir coisas é uma obsessão de nossa cultura. Se as possuímos, achamos que podemos controlá-las. E se podemos controlá-las, sentimos que nos darão maior prazer. Essa ideia é uma ilusão. Muitas coisas na vida podem ser desfrutadas sem que as possuamos ou controlemos. Partilhe das coisas. Aproveite a praia sem achar que você tem que comprar um pedaço dela. Aproveite as bibliotecas e os parques públicos. Sexto, desenvolva um apreço mais profundo pela criação. Aproxime-se da terra. Ande sempre que puder. Ouça os pássaros. Eles são mensageiros de Deus. Goze da textura da grama e das folhas. Maravilhe-se com as ricas cores que há por toda parte. Simplicidade significa descobrir uma vez mais que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Salmo 24, 1. Sétimo,
Olhe com ceticismo saudável todos os planos de compre agora, pague depois. Eles são uma armadilha e servem para aumentar sua escravidão. Tanto o Antigo como o Novo Testamento condenam a usura e o fazem por bons motivos. Na Bíblia, o termo usura não é empregado no sentido moderno de juro exorbitante. Refere-se a qualquer tipo de juro. A cobrança de juro era considerada uma exploração antifraternal do infortúnio de outrem. Daí uma negação da comunidade cristã. Jesus denunciou a usura como sinal da velha vida e admoestou seus discípulos a emprestar sem esperar nenhuma paga. Lucas 6,35. Essas palavras da Escritura não deveriam ser interpretadas como um tipo de lei universal imposta a todas as culturas em todos os tempos, mas também não devem ser consideradas como totalmente inaplicáveis à sociedade moderna. Atrás dessas injunções bíblicas estão séculos de sabedoria acumulada e talvez algumas experiências amargas. Certamente a prudência, bem como a simplicidade, exigiriam que usemos de extrema cautela antes de incorrermos em dívidas. 8º, obedeça às instruções de Jesus sobre a linguagem clara e honesta. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Mateus 5,37. Se você consente em executar uma tarefa, execute-a. Evite a bajulação e as meias-verdades. Faça da honestidade e da integridade os característicos distintivos de seu falar. Rejeite o jargão e a especulação abstrata cujo propósito é obscurecer e impressionar em vez de esclarecer e informar. A linguagem clara é difícil porque raramente vivemos a partir do centro divino. Raramente respondemos só aos impulsos celestiais. Muitas vezes o medo do que os outros possam pensar ou uma centena de outros motivos determinam nosso sim ou não, em vez da obediência aos estímulos divinos. Se surge uma oportunidade mais atraente ou uma situação que nos coloca numa luz melhor, logo invertemos nossa decisão. Se, porém, nosso falar procede da obediência ao centro divino, não veremos motivo para tornar nosso sim em não e nosso não em sim. Estaremos vivendo em simplicidade de linguagem, pois nossas palavras têm somente uma fonte. Soren Kierkegaard escreveu: se és absolutamente obediente a Deus, então não existe ambiguidade em ti e tu és mera simplicidade perante Deus. Uma coisa há que a astúcia de Satanás e todos os laços da tentação não podem apanhar de surpresa: a simplicidade. 9. Recuse tudo quanto gera a opressão de outrem. Talvez ninguém tenha corporificado mais plenamente esse princípio do que John Woodman, o alfaiate quack do século XVIII. Seu famoso diário está cheio de ternas referências a seu desejo de viver sem oprimir os outros. Aqui fui levado a uma contínua e laboriosa investigação para saber se eu, como indivíduo, evitava todas as coisas que tendiam a fomentar guerras ou eram com elas relacionadas, fosse neste país ou na África. Meu coração estava profundamente interessado em que no futuro eu pudesse, em todas as coisas, manter-me constante à pura verdade e viver e andar na lisura e simplicidade de um sincero seguidor de Cristo. E aqui a luxúria e a cobiça, com as numerosas opressões e outros males que as acompanham, pareciam-me muito aflitivas e senti naquilo que é imutável que as sementes de grande calamidade e desolação são semeadas e crescem depressa neste continente. Este é um dos mais difíceis e sensíveis problemas com que se defrontam os cristãos do século XX. Em um mundo de recursos limitados, leva nossa cobiça de riqueza à pobreza de outros? Deveríamos comprar produtos fabricados por pessoas que são forçadas a trabalhar em estúpidas linhas de montagem? Desfrutaremos de relações hierárquicas na companhia ou na fábrica que mantém outras pessoas sob nossas ordens? Oprimimos nossos filhos ou cônjuge porque certas tarefas estão sob nosso comando? Muitas vezes nossa opressão vem matizada com racismo e sexo.
A cor da pele ainda afeta a posição de uma pessoa na empresa. O sexo de um candidato a emprego ainda afeta o salário. Possa Deus dar-nos profetas hoje que, à semelhança de John Newman, nos chamem do desejo de riqueza, de sorte que possamos quebrar o jugo da opressão. 10. Evite qualquer coisa que o distraia de sua meta principal. George Fox advertiu: mas há para vós o perigo e a tentação de atrair vossas mentes para o vosso negócio, e este criar-lhes empecilho, de sorte que mal podeis fazer qualquer coisa para o serviço de Deus, pois haverá o clamor, meu negócio, e vossas mentes entrarão nas coisas em vez de distingui-la. E então, se o Senhor Deus cruzar convosco e vos detiver no mar e na terra e tirar vossos bens e costumes, para que vossas mentes sobrecarregadas se afligirão, pois estão fora do poder de Deus. Que Deus nos dê sempre coragem, sabedoria e força para manter como prioridade número 1 de nossas vidas o buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, entendendo tudo o que isso implica. Fazer isso é viver em simplicidade.